Muitas pessoas indecisas se escondem atrás da frase "a fé não é de todas", baseado em 2 Tessalonicenses capítulo 3 e o versículo 2. Porém, sem justificativa nenhuma. Primeiro, o centurião foi outrora totalmente ignorante acerca das coisas religiosas, mas ele creu no Senhor. As Escrituras falam de diversos tipos de fé. Primeiro, muitos não possuem fé. Em João 12:37, a Bíblia diz: "E, ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele." Outros têm uma pequena fé. Em Mateus capítulo 16 e o versículo de número 8 diz assim: "E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé? Sobre o não vos terdes fornecido de pão?" Outro tipo de fé era os tessalonicenses, que eles tinham uma fé crescente e ativa. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2: "Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros." Fé crescente. A fé que Abraão tinha era uma fé grande. Romanos capítulo 4, versículo 20, a Bíblia diz: "E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus." A fé de Abraão era grande. O centurião tinha uma grande fé e com ela tudo era possível. Marcos capítulo 9, versículo 23, que diz assim: "E disse-lhe Jesus: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê." E ainda falando do centurião, a sua fé parece-nos grande em relação à sua posição como oficial romano. Ele não temeu o escárnio dos seus colegas ao correr atrás de um judeu. A fé dele foi grande em relação às circunstâncias. Ele veio a Jesus por causa de um escravo, portanto, ele também era grande em humildade e misericórdia. Grande foi a fé do centurião, pois ele esperou da parte de Jesus um milagre. E a fé dele era tão grande que ele disse: "Senhor, basta somente uma palavra e o meu servo sarará." No Salmo 107 e o verso 20 diz a Bíblia: "Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição." E para encerrar esse vídeo, a fé do centurião foi tão grande em relação ao resultado que quando ele volta para casa, o seu servo já estava curado. Faça como o centurião. Tenha fé, creia, acredite em Jesus, que logo logo ele enviará a sua palavra para a sua casa. Compartilhe esse vídeo para quem está precisando de um milagre. Que Deus te abençoe.